Hola nuevamente, amados hermanos. Soy Carmen Henneman y todos son muy bienvenidos a la parte 2 de nuestro tópico que estamos comentando durante esses dias, intitulado como Pollos Einaiho Gigantaisu, que em espanhol é ¿Quién es tu gigante? Ou qual es tu gigante? Note que o ponto e coma que temos aqui al final de la frase em grego corresponde a uma interrogação em espanhol. Desta forma, temos uma pergunta. Pollos einaiho gigantaisu, quem és tu gigante? Quem és tu gigante ou qual és tu gigante? Hablei pouco desse tópico na introdução em parte 1, assim que se tu não assististe estes dois vídeos iniciais, por favor, retorna já para poder identificar-te bem com as informações sobre este tópico, está bem? Pero recuerden que a semana passada eu traje a ustedes a parte 1 e hoje les traigo a parte 2. E em todo esse contexto de la pergunta Pollos Einaiho Gigantaisu, nossa pergunta principal, nossa pergunta de fundamento é: será que existe realmente algum gigante com o qual devemos realmente preocupar-nos? E tu já sabes que minha resposta é sim. Há gigantes com os quais temos que ocupar-nos, pero também temos que concentrar-nos em botar-los de nosso caminho e não permitir que estén delante de nós e deixar bem claro para eles, seja quem seja, que não são bem-vindos a nossa vida, a nosso caminho e a nossa casa. Vimos então, na parte 1, que nosso gigante pode ser uma situação, um trauma, incluso algo do passado, uma pessoa que pode ser alguém de nossa família, de nossa igreja, alguém que conhecemos bem, e hasta pode ser um espírito maligno ou um demônio. Ou seja, hasta aqui vamos ver que há pelo menos 3 categorias de gigantes que podemos estar enfrentando. Uma situação, uma circunstância, um momento, um hecho ou algo parecido. Pode ser algo referente ao passado, pode ser uma pessoa, ou seja, alguém humano, ou pode ser um ser espiritual que não podemos ver com os olhos, mas sabemos que existe, e a todos esses só há uma alternativa: botar-los de regresso a seu lugar de tinieblas e de oscuridade, porque eles não devem ser bem-vindos a nossas vidas. Pero também, depois de ver que os gigantes existem e quais podem ser, entramos em algumas estratégias de combate. Vimos então algumas estratégias circunstanciais ou situacionais, porque vão de acordo à situação. Também vimos algumas estratégias humanas, quando se refere a pessoas, mas também vimos algumas estratégias espirituais, quando se trata de lo que é espiritual. E entre elas vimos a questão da oração. Entre todas as estratégias que usamos para vencer a nossos gigantes, a Bíblia diz que a oração é a mais eficaz. Incluso, mencionei o texto bíblico na parte 1 que diz: quando tenhas um problema, uma crise, um gigante frente a ti, não andes por aí chismoseando sobre tu problema. Não esteja falando para um e para outro, porque nadie vai poder ajudar-te. Não esteja dizendo todo no Facebook, porque tampouco vai sair alguma solução boa de ali. Ao contrário, o que deves fazer, segundo a Bíblia? Entra em tu quarto, cierra tu porta e habla com tu Deus em secreto, ou seja, sem que nadie esteja presente. E tu Deus que ouve em secreto te contestará. Esta é uma receita muito eficaz. Hablamos sobre isto semana passada. Não vou poder repetir muito aqui por causa do tamanho do vídeo que temos para hoje. Mas só quero que regresses allá e observes esta parte do vídeo. Bem, vimos então que, junto com a oração, também o Senhor nos dá autoridade para enfrentar a nosso gigante com valor, com fé e botá-lo a correr de nossa vida. E também, ao mesmo tempo em que oramos, o Senhor nos dá discernimento para saber quem está ali e como vencê-lo com as armas apropriadas. Porque a oração é o que nos dá
um melhor resultado. Se não oramos, podemos ter algum resultado, mas quando oramos verdadeiramente e entregamos ao Senhor nossa causa, nosso resultado pode ser muito melhor. Assim foi com o povo de Deus mostrado na Bíblia. A Bíblia menciona muitos exemplos, incluso pessoas que venceram a seus gigantes e outros que lamentavelmente foram avergonzados e caíram. Mas vamos concentrar-nos naqueles que venceram os gigantes. Entre eles, vimos o caso de Davi no Antigo Testamento, em Salmo 118, e vimos também a questão de Pablo no Novo Testamento, em Romanos 7. Ambos foram 100% humanos, apesar de que ambos foram poderosos líderes que Deus usou grandemente. Ambos tiveram grandes virtudes, excelentes qualidades, e Deus amou cada um deles e os usou grandemente, mas ambos cometeram erros. Ambos lutaram contra sua própria natureza. Ambos tiveram sérios enfrentamentos com sua própria natureza pecaminosa. Ambos enfrentaram gigantes personais que tiveram que vencer com a ajuda de Deus. Assim que, por favor, mira a parte 1 para poder entender melhor. E pessoas hasta mais altas que nós tiveram grandes enfrentamentos com seus gigantes personais. E para vencê-los, tiveram que depender de Deus. A partir de aqui, então, veremos 3 coisas importantes. Primeiro, nossos gigantes não são mais grandes que nosso Deus. Segundo, não podem superar nossa fé, porque nossos gigantes não são mais grandes que Deus, tampouco podem superar nossa fé. E terceiro, a Bíblia nos diz em Romanos 8, em Cristo, nós já somos mais que vencedores. Veja bem que aqui, Pablo, ou melhor, Deus, através de Pablo, não nos disse que seremos vencedores. Ele não usou um término futuro. Ele não usou tampouco um término passado. Ele não disse, vocês foram no passado vencedores, agora já não. Ele não disse isso. Ele disse, vamos usar parte do outro texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisas difíceis para nós, incluso para mim, é difícil não preocupar-me. Mas a Bíblia diz que, afinal de tudo, temos que guardar a fé em que nós já somos, neste presente tempo, muito mais que vencedores em Cristo Jesus. E aqui repousa a convicção de nossa vitória contra nossos gigantes. Bem, miramos então que nosso tema é sobre o gigante, e eu tomei a Goliat como nosso exemplo. Não foi um bom exemplo, mas é um exemplo para então fazer comparações à medida que avançamos. E vimos então que nosso tópico sobre o gigante foi dividido em 3 partes. Na primeira parte da semana passada, estudamos e analisamos o nome de Goliat e vimos em que seu nome reflejou em seu próprio caráter. Vimos também algo sobre sua profissão, que hizo ele, como hizo, por que hizo, para quem lo hizo, qual é o resultado. Também vimos alguns aspectos personais de caráter, como ele foi, lo que falou, como atuou, como foi o homem Golias. Vimos isto na parte 1. Se tu te olvidaste, por favor, mira outra vez allá para então venir a la parte 2. Em la parte 2, que é hoje, iremos à origem, ao lugar de nascimento de Goliat. Por que vamos aí? Porque às vezes a conduta de uma pessoa depende de seu contexto cultural, de seu contexto social. Depende de onde vino esta pessoa, com quem viveu, por quanto tempo. Então, todo o que aprendeu por allá faz parte da origem. Por isso, vamos a este ponto. Vamos a algumas características físicas de como era o homem fisicamente, Golias, e também terminaremos hoje com uma nota arqueológica que vai servir de suporte para todo o que vou falar hasta então. Na parte 3, que seria a semana que vem, vamos estar falando sobre Davi. Vamos analisar seu nome e como isto repercutiu em seu caráter, sua profissão, lo que hizo, como hizo, para quem lo hizo, e alguns aspectos personais dele mesmo como homem. Por que Deus amou tanto Davi? Quais eram as qualidades de ele?
que mais agradavam a Deus. Tudo isso vamos ver na parte 3. Pero hoje nos concentraremos aqui em la parte 2. E apesar de que só temos 3 divisões para a parte 2, isto inclui muitíssima informação. Vamos falar de lugares, ou seja, geografia, fechas, nombres, um pouco da história. Isso tem muito a ocupar-nos hoje. Por isso, não vou mais poder repetir nada da parte 1. Então, entramos de uma vez em la parte 2. Veremos então, o origen de Golias é em um lugar bastante interessante. Veremos então que ele nasceu em la cidade de Gat. Gat é uma das metrópoles ou das cidades mais grandes de la Filistea. Por isso ele era chamado de Filisteu. Vindo de la Filistea. E la Filistea era uma região, ou é uma região adjacente a Israel, que hoje dia hace parte da Franja de Gaza. La Franja de Gaza é daquele lugar ahorita, cerca a Israel, que anda em conflito, certo? Estamos vendo as notícias e vemos quanto horror vem daquela parte do território. Bem, Golias vino exatamente de este lugar, de Gat, que ahorita hace parte de la Franja de Gaza. Ele nasceu no ano 1200 a.C. e era reconhecido como um filisteu, porque nasceu em Filisteia, como já lhes falei. Ele morreu no ano 1000 a.C. e ele morreu em Elá, que é também conhecido como Roble ou el monte de Elá. Eu encontrei diferentes terminologias porque, dependendo da versão, é o nome que se encontra para o lugar onde Golias morreu. Vamos chamar solamente em la llanura de Elá. E o sistema ou o método com o qual ele morreu foi a decapitação. Ele foi decapitado por Davi. Quando Davi usou a própria espada de Golias para matá-lo e sacar sua cabeça e levá-la de regalo para o rei Saul. Não foi assim que aconteceu? Então, isso. Agora, todo este conflito aqui começou com esta imensa arrogância de Golias contra Deus e seu povo. Então, sabemos que o insulto de Golias contra Deus e seu povo durou muito tempo. Um dia, Davi se cansou, ou melhor, Deus se cansou, não podia mais tolerar tanta irreverência, tanta ofensa contra seu nome santo e usou a Davi. Davi então se levantou e hizo esta pergunta: quem, pois, é este incircunciso filisteu para desafiar a los exércitos del Deus vivo? Leemos isto em primeiro livro de Samuel 17:26. Veja que a palavra incircunciso aqui não é parte do nome de Golias, pero aqui está por alguma razão. Incircunciso é literalmente não circuncidado. Filisteu era Golias que vinha da Filisteia, por isso era um filisteu. Para entender esta parte, vamos rapidamente à palavra circuncisão. A circuncisão para o povo de Israel, especialmente naquela época, era literalmente um símbolo de aliança com Deus. Ou seja, que era a circuncisão? Isso tinha um significado bastante interessante, porque dependendo do contexto, a Bíblia o apresenta de diferentes formas. O significado da circuncisão na Bíblia depende do contexto usado. Agora, dependendo do contexto, este significado de circuncisão pode ser literal ou pode ser figurativo. Em forma literal, por exemplo, a circuncisão é literalmente uma espécie de ritual quando os homens são submetidos a uma pequena cirurgia, vamos dizer assim, onde é necessário cortar a pele do prepúcio de seu órgão masculino. E então, para sempre, esta marca vai estar em eles, porque esta parte do prepúcio não vuelve a crescer. Então, mientras essa marca esteja ali e vai estar ali,
Isso indica que o homem que foi circuncidado estava bajo a aliança de Deus com ele. E neste caso, com toda a nação, porque isto começou em Abraão, e mais tarde vino a ser padre de todas as nações. Então, para Abraão e sua descendência, e de aí para todas as gerações, hasta a venida de Cristo. Não é assim? Hasta que Cristo vino e pagou o preço na cruz. Hasta esta época, porque era parte da lei. Bom, esta era a forma literal. Agora, a forma figurada, em la Bíblia, a palavra incircunciso é generalmente, digo assim, aplicado ou empleado àquela pessoa que não tem nenhuma classe de temor e que anda literalmente apartado de Deus. É generalmente aquele que está fora de um pacto ou de uma aliança que Deus estabeleceu com Abraão e sua descendência allá no início. Uma vez que esta pessoa está fora desta aliança, ela então está entregada a uma vida de pecado e automaticamente separada de Deus. So, no Antigo Testamento, um pacto normalmente se hacía entre duas pessoas e requeria que algum símbolo visível oficial fuera hecho. Neste caso, a circuncisão servia de essa espécie de símbolo, porque era algo físico que se podia ver literalmente e visivelmente. Agora, como recompensa para aqueles que estavam circuncidados, as bendições eram abundantes, como Abraão, por exemplo, que foi transformado em padre de muitas nações, abundantes bendições para ele. Uma vez que o homem era circuncidado na casa, isto significava que toda a sua família também estava bajo bendição, toda a sua comunidade e toda a sua descendência, todos os que eram parte de sua própria vida. Bajo toda essa explicação, vimos então que Golias não era um homem circuncidado. Então, ele não fazia parte da família de Deus ou da aliança de Deus com o povo de Israel. Por isso foi chamado literalmente de incircunciso filisteu. Não circuncidado, seu coração estava lleno de muita maldade e, por lo tanto, foi incircunciso filisteu. Bem, a segunda divisão da parte 2, vimos aqui algumas características físicas de Golias. E vimos, por exemplo, que o texto masorético, antes de ir adelante, vou explicar se é que você não se acuerda. O texto masorético é o texto formado por um grupo de diferentes manuscritos do texto bíblico hebreu e que é utilizado como versão estándar no judaísmo moderno hoje. E, inclusive, este texto masorético serve de ajuda para a tradução para o Antigo Testamento. Por isso, é um texto bastante importante, não só para informação, mas também por veracidade, por evidências que traz em seu conteúdo. Vimos, então, que esse texto masorético afirma bem aqui em 1 Samuel de nossa Bíblia, 17:4, que Golias media cerca de 6 côvados e 1 palmo. Antes de ir adelante, eu sei que nós não estamos familiarizados com essas medidas, mas depois de estudar um tempo, eu entendo que 1 côvado é uma medida que vai, por exemplo, desde a punta do dedo mais alto hasta o codo. Isso é 1 côvado, como vimos aqui. Em espanhol também se encontra esta medida como codo, pero codo, que eu sepa, em espanhol é esta parte do braço, certo? Aqui é um codo, pero bueno, algumas vezes se encontra como codo, outras vezes se encontra como antebraço, pero aqui uma forma mais bíblica, diria eu, é côvado. Um côvado é o que vai desde a ponta do dedo grande hasta o codo. E se nós tornamos esta medida para metro, diríamos então que isto corresponde a meio metro, certo? Mais ou menos. 2 dessa medida dá mais ou menos 1 metro em nosso contexto latino. Então,
Esse texto de 1 Samuel 17:4 diz que Golias media 6 côvados. Se um côvado corresponde a meio metro, então 6 côvados corresponde a 3 metros, certo? E um palmo. Um palmo é literalmente esta medida, que vai de um dedo a outro dedo. Os dedos de extremidade ou corresponde a la mitad de um côvado, que é o que vamos ver ahorita na seguinte informação. E neste caso, se consideramos que um côvado mide a meio metro, então 6 côvados corresponde a 3 metros, mais um palmo, que é a metade de um côvado, então seriam como 3 metros e meio, mais ou menos 3,46 máximo, seria a medida de Golias. Vamos ver algumas teorias e diferentes informações sobre sua altura, pero eu creio nesta aqui porque é um texto bíblico. Então, literalmente, seguindo as informações sobre o côvado, eu creio que Golias tinha cerca de 3 metros e meio, talvez 4 metros, dependendo do côvado, e vamos entender por quê. Veremos então que essa medida de 6 côvados e um palmo, mencionada em 1 Samuel 17:4, corresponde a 2,92 metros e 3,46. Ou seja, por que isso? Por causa da variação de côvados, uma vez que haviam diferentes côvados, especialmente naquela época. Ou seja, muitos diferentes côvados em uso, que estavam sendo usados. Então, se é o que eu penso, cada côvado que vai desde a ponta do dedo até o codo é meio metro, então 6 côvados são 3 metros, como vimos aqui, na segunda alternativa, mais um palmo, então 46, 50 centímetros, então Golias tinha mais ou menos 3 metros e 46 a 4 metros de altura, segundo o texto de 1 Samuel 17:4. Pero aí vem umas outras alternativas, dependendo da equivalência utilizada para o côvado, uma vez que haviam diferentes côvados e então diferentes medidas. Estes côvados variavam entre 0,45 centímetros para 0,52 centímetros. Havia uma grande diferença, mais ou menos de 10 centímetros entre um e outro. Então, devido a esta diferença, é possível que sua altura oscilava entre 3 metros e 46 a 4 metros de altura. É mais ou menos o que eu pensei. Voltando aqui, eu creio muito nesta referência. 1 Samuel 17:4 diz que ele tem 6 côvados e um palmo. Se um côvado é meio metro, então 6 côvados são 3 metros, como vimos aqui. E um palmo, que é a metade de um côvado, vai mais ou menos 50 centímetros, é mais ou menos o que vimos aqui. Então, sua altura variava entre 3 metros e 46 centímetros a 4 metros. É realmente o que creio por causa da referência. Agora vamos ver. Côvado é uma palavra bíblica também. Ela vem do hebreu amat, lendo sempre da direita para a esquerda, amat, e do grego piques. Ambas palavras, amat ou piques, significam côvado. Veremos então, como eu já expliquei, o côvado é uma medida equivalente à distância entre a ponta do dedo, como eu lhes mostrei, e o codo do braço de um homem adulto ou de uma pessoa adulta. E um palmo é a metade de um côvado, como eu lhes disse. Repetindo, aqui equivalente, um côvado é equivalente à distância entre a ponta do dedo e o codo, ou seja, do dedo mais grande aqui e o codo. Isso é um côvado, que também é considerado como meio metro, porque é mais ou menos na medida de meio metro. E aqui a seguinte linha, e um palmo é a metade de um côvado, você vai desde a ponta do dedo grande hasta a metade, que vai mais ou menos hasta aqui, nesta parte onde doblamos a mão. Podemos medir assim, meio côvado ou um palmo, literalmente entre os 2 dedos de extremidade. Essa é a forma mais popular para esta medida. Se utilizava para medir altura, ancho, profundidade e distância. O seu côvado é um tipo de medida bastante útil. E serve não só para a altura, como é o caso de Golias, mas também se pode medir a parte da altura, o ancho,
a profundidade de algo ou a distância. Isso é uma coisa bem importante. É um tipo de medida realmente muito importante em la história. Aún sobre o côvado, vamos ver que foi um tipo principal ou muito importante de medida utilizada no Egipto, em Canaã e na Mesopotâmia. O côvado é uma medida que poderia variar segundo a região e as pessoas que la utilizavam. Essa informação aqui é muito importante para entender por que não podemos definir, dizer, esta foi a medida exata de Golias, porque nós tivemos aí naquela época e há muitas teorias por causa das diferentes medidas do côvado, como vamos ver ahorita. Esta medida poderia variar, essa informação é importante, poderia variar devido à região e às pessoas que la utilizavam. Por exemplo, o côvado egípcio comum, o mais comum, o mais simples, media uns 45 centímetros. Pero en el mismo Egipto, el côvado noble, o sea, dos tipos de côvado en el mismo territorio. O côvado noble media aproximadamente 52,50 centímetros. Veja bem, no mesmo Egipto, um côvado era 45 centímetros e outro 52,50. Então, duas variedades bem grandes dentro do mesmo território egípcio. A seguinte informação, o côvado hebreu estándar, o estándar é o mais comum, talvez o mais importante, media entre 44,5 e 45 centímetros. Pero na mesma cultura hebreia, o antigo côvado, ou o côvado antigo, outro tipo de côvado, pudo haver alcançado um tamanho de hasta 48,1 centímetros. Então, vemos que enquanto a los hebreus, temos três diferentes medidas de côvados. Um 44,5, outro 45 e outro 48,1. Mientras em Egipto temos dois, 45, 52, 50. Aqui já temos como 5 diferentes medidas de côvado. Na Mesopotâmia, que é essa última aqui, na Mesopotâmia, o côvado noble, isso é muito importante, equivalia entre 49,5 e 50,3 centímetros. Grande diferença vimos aqui entre um e outro na Mesopotâmia. Duas diferentes medidas de côvado. Agora, segundo os rollos del Mar Muerto do século II a.C., e además, segundo o historiador Flávio Josefo, que é uma importante fonte, Flávio Josefo tem interessantíssimas informações dignas de nossa credibilidade. E además, junto com a Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido ao grego, esses três importantes fontes afirmam que Golias media 4 côvados, agora bajou para 2 metros, certo? Um côvado corresponde mais ou menos a meio metro, então 4 côvados, 2 metros e um palmo. Mais ou menos esta medida, 2 metros e 25 centímetros a 2 metros e 34, dependendo do côvado que se está usando para esta informação. Se alguém disse que ele teve solo 4 côvados e um palmo, bueno, então barramos sua altura. Ademais, dependendo do côvado utilizado aqui, ele pode ser 2 metros 25, 2,34, talvez 2,50, dependendo, pero não vai passar dessa medida de 2 metros e algo, não vai chegar a 3 metros. Se alguém disse, como esse texto que lemos em 1 Samuel 17,4, que ele tinha 6 côvados e um palmo, então, se um côvado é meio metro, então subimos a 3 metros e a mais ou menos 3 metros e meio, variando hasta 4 metros, dependendo da medida. Se usou o côvado que equivale a 45, então ele tinha talvez 3 metros e 40 centímetros. Mas se usou o côvado com 52,50, ele chegava a 4 metros de altura. Dependendo de qual, ele chegava sempre a 3 metros e algo, muito importante. Bem, afinal, há muitas outras informações extras que dizem que Golias media 4 metros. E eu creio nesta alternativa. Eu sei que tenho muitas opções aqui para recalcular, mas eu prefiro crer que ele tinha
entre 3,50, 3,50 metros mais ou menos, a 4 metros, por causa de lo que disse 1 Samuel 17:4. Golias tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, então, calculando, chegamos a 3,46 ou 3,50 hasta 4 metros, dependendo de qual côvado se usava. Pero aunque se usar ele mais baixo, que era 45, por exemplo, ele chegava a 3,46 metros. Se eu uso ele que mide 52,50 centímetros, ele chegava a 4 metros. Então, muito importante esta informação para mim, e eu creio que ele tenha cerca de 4 metros. Aún sobre sua altura. Uma coisa interessante que talvez vai chocar alguns é que Golias, na Bíblia, no texto original antigo, Golias não é apresentado como um gigante. Ele não é. Nós lo chamamos de gigante por causa das novas versões que desde umas centenas de anos vêm transformando o linguagem e o vocabulário para as informações, mas inicialmente, originalmente, Golias não foi chamado de gigante. Ele foi chamado como homem de grande estatura. Agora, por que será que se deu esta confusão? Aunque a los filisteus se les chamou gigantes. Veja bem, os filisteus, do mesmo pueblo, da mesma raça de Golias, eram chamados de gigantes. Bem por aqui, chamados de gigantes. Vimos esta referência quando se refere a alguns deles como gigantes, pero este término não foi aplicado a Golias. Veja bem, isto ocorreu por quê? Por qual motivo? A los anaquitas, quem são os anaquitas? Os anaquitas eram uma espécie de tribo que vivia em las regiões montanhosas de Canaã. É aquele outro território que eu não comentei no vídeo, no slide anterior. Viviam nas regiões montanhosas de Canaã antes da chegada de los israelitas. Viviam allá antes que Israel chegara. Antes que o Senhor guiara Israel por deserto para que chegara aquele território. Os anaquitas também são chamados hijos de Anak na Bíblia, ou descendentes de Anak. Bien, los anaquitas, hombres de gran estatura. Veja bem, los anaquitas eram homens de gran estatura que formavam exército de guerras e que também se lhe chamavam gigantes. Agora, a confusão, penso eu, está aqui. Porque os anaquitas eram chamados de homens de grande estatura e também de gigantes. Possivelmente, alguém, através das traduções, decidiu dizer que Golias também era um gigante, só porque também se dizia que ele era um homem de grande estatura. Então, os términos se confundiram um pouco, porque ambos pueblos eram chamados da mesma forma, incluso entre os mesmos filisteus, segundo o texto de 2 Samuel 21, 15 a 17, se encontra que havia um grupo de filisteus da mesma raça de Golias, que eram chamados de gigantes. Possivelmente eles eram mais grandes que Golias, pero Golias não foi chamado de gigante. Ele foi chamado de homem de pequena estatura. Uma observação. Eu digo aqui 2 Samuel, porque isto é um livro. Dizemos segunda quando é o Novo Testamento, porque se refere a epístolas ou cartas que são femininos, certo? Então, aqui, 2 Samuel. Bem, então os anaquitas eram chamados de homens de grande estatura, mas também de gigantes, e eu penso que daí vino a confusão. Agora veja, a Bíblia habla de gigantes, gigantes literalmente, que são os hijos de Anak. Aqui, anaquitas são os filhos de Anak ou os nefilins, que mediam cerca de 5 metros de altura. Veja bem, 5 metros eram muito mais grandes que Golias. Ora, quem eram esses nefilins? Eram gigantes violentos e poderosos, segundo Jolaí, e que viveram nos países bíblicos do Antigo Testamento. Veremos que os nefilins nasceram da união. Essa parte aqui que vou mencionar é como uma espécie de fábula, é como uma história dentro de outra história. Então, dentro do contexto bíblico, se conta uma história.
que los nefilins nasceram de la união de ángeles malos com mulheres em los dias de Noé. Por isso a Bíblia diz, em que versículo? Em Gênesis capítulo 6, creio que versículo 2, menciona que os hijos del Deus verdadeiro, del verdadeiro Deus, vieram e vieram que as hijas de los hombres eram hermosas. É um texto assim que não se entende facilmente, a menos que se investigue o contexto do texto. Então, em Gênesis 6, versículo 2, leemos: Los hijos del Dios verdadeiro viram com os olhos que as hijas de los hombres eram hermosas. Estes hijos de Deus mencionados em Gênesis 6, em realidade, eram os ángeles que foram enviados do céu, que caíram porque foram expulsos ou expulsados e se volveram, se puseram contra Deus. Daí surgem esses nefilins. Bom, o caso é que, segundo esta fábula, esses nefilins eram filhos desta junção entre os ángeles caídos, que são os demônios que foram expulsos e que agora são demônios, com a raça que vivia na época de Noé. Então, ambos eram bastante grandes ao ponto de que chegavam a 5 metros de altura. Ora, veja, os judeus sabiam distinguir muito bem a los gigantes antigos de los que provavelmente eram de maior estatura. Ou seja, os judeus sabiam diferenciar quem eram gigantes e quem eram los que apenas, los que só tinham uma grande estatura. Segundo a arqueologia, Golias era a única pessoa, ou foi a única pessoa, cuja altura precisa estar registrada na Bíblia. Onde está registrada? 1 Samuel 17:4 diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. É a única pessoa que a Bíblia menciona a idade exata. Agora, claro que cabe a nós, quando transferimos aquela medida para nosso contexto, então, como vamos contar, considerando os metros e centímetros, aí há uma grande variedade, um grande câmbio por causa da diferença de côvados e medidas daquela época em que Golias foi calculado em sua altura. Não é possível expressar com precisão esta altura em metros. Por quê? Por causa da dificuldade de saber que tipo de côvado se utilizou ou o escritor bíblico utilizou quando falou da altura de Golias. E, además, devido a las diferencias de las cópias del texto hebreu. Então, através de los anos, através de los siglos, não só los textos se foram multiplicando, as cópias de los textos originales, pero também mais cerca a nós, o próprio linguagem, a terminologia, o vocabulário, como se aplicou a gramática, os términos de comparação, os sinônimos, enfim, tudo isto hizo um grande cambio no linguagem de explicação da Bíblia, de tal maneira que algumas partes estão quase sem se poder compreender e outras apresentam mais de uma alternativa. Então, para chegar a uma mais aproximada, temos um grande trabalho de ter que calcular e transferir corretamente aquela medida para nossa medida atual e mais ou menos chegar ao aproximado, neste caso, da altura exata de Golias. Bem, essa informação para mim é bem importante porque traz um contexto extra que normalmente nossas Bíblias atuais não mostram. Então, temos que ir à história e ver os aspectos que estão ao redor de todo o que leemos. Em quanto ao peso de Golias, que pensamos? Tendo em conta sua altura de quase 4 metros, Golias devia ter um peso proporcional. Isto é certo, porque mais alto, então, mais peso. Isto não há dúvida. Peso de huesos, peso de músculos e de massa corporal e tudo isso. Además de sua boa forma física, por ser um guerreiro constante, ele estava em constante batalha, em constante envolvimento com os exércitos. Então, Golias era um homem grande, era muito forte e também era muito pesado.
capaz de levar toda a sua armadura, que consistia em uma coraça, um escudo, lança, casco, espinheiras, que são aquelas proteções para a perna, para esse osso de adelante da perna, e o dardo de bronze que cruzava seus ombros, además de suas armas, entre elas uma lança cuja ponta de hierro pesava cerca de 600 ciclos. E esses 600 ciclos se convertem mais ou menos 8 quilos para nossa medida, pero 8 quilos parece pouquito, pero com todo isto que ele levava em cima, uau, por exemplo, sua coraça, segundo leí, pesava cerca de 5.000 ciclos, que corresponde mais ou menos a 57 quilos, e 57, 58 quilos, e que incluso 57 e 58 seria mais ou menos o peso de Davi. Solamente a couraça do gigante correspondia ao peso de seu opositor, que neste caso era Davi. Muito interessante toda esta informação. Ora vea, su R foi escrito na Bíblia como el R de los tejedores. Em 2 Samuel 21:19 podemos conferir. Então, toda essa descrição aqui vem acompanhada de informações em quanto ao peso. Se nós tivéssemos tempo, calcularíamos o peso de cada um e veríamos, mas com o peso normal de Golias, quanto mais ele estaria pesando, porque o que vimos antes, sua altura, por exemplo, era só dele. Se ele põe tudo em cima, possivelmente isso vai afetar sua performance, sua forma física, seu peso, e se ele colocou algo na cabeça, também sua altura, porque todo era muito grande, muito pesado, por uma, digamos, por uma boa proteção. Eu não creio que o yermo, que essa coisa que ele colocava na cabeça, era algo assim, plano, como são alguns sombreros da atualidade, ou esses que usamos quando vamos na bicicleta ou na moto. Eu imagino que esses eram aqueles pontiagudos que normalmente se vê nas histórias antigas, e por lo tanto haria que ele se quede aún mais alto do que foi normalmente. Vamos ver então que seu vestuário, ou o que ele vestia, consistia em uma lança, e as lanças têm modelos diferentes. Esse, por exemplo, era um tipo de lança. Eu não penso que Golias, naquele momento, com Davi, quando o enfrentou, usou esse tipo de lança. Ele usou a outra que é reta, que vou mostrar ahorita, porque esta aqui era mais um tipo de lança, por exemplo, que se lançava, ele ia em círculo e mais facilmente decapitava o opositor. Então, não vimos que Golias lá utilizou, e não creio que Davi tampouco. Então, pelo contexto da história, não parece que este foi o tipo de arma. Sin embargo, era um tipo de lança da época com o qual Golias estava familiarizado. Usou uma couraça, e foi esta couraça, por exemplo, que pesava cerca de 5.000 ciclos, que mais ou menos equivale a 57 ou 58 quilos. E esta medida de 57 e 58 quilos era mais ou menos o peso de Davi, por ser pequeno, talvez fraco e tudo isso. O outro modelo de lança que havia, e eu penso que esta foi a que Golias tinha consigo naquela época, é esta aqui. E a Bíblia menciona que a ponta desta lança era uma ponta de ferro pesada, que pesava cerca de 600 ciclos, que consistia mais ou menos em 8 quilos, solamente sua ponta, sem contar toda a arma em si, que deveria pesar talvez 3 ou 4 vezes mais. E apesar da diferença de modelos de lanças ou de armas, ambas eram extremamente pesadas, pero Golias podia levá-las muito bem, sem nenhum problema. Também ele levava um escudo. E o escudo daquela época não era esse escudo parecido, por exemplo, com o escudo que os policiais usam atualmente, que solamente protege a cabeça e o rosto. Este escudo de aquela época era um escudo que era capaz de cobrir todo o corpo. Então, se Golias tinha, por exemplo, quase 4 metros ou 4 metros, ele levantava seu escudo que cobria toda a sua cabeça hasta um pouquinho antes de seus dedos, de los pés, por exemplo. Era um escudo imenso. Imagine o peso desse escudo.
Eu menciono tudo isso porque como Golias era grande e forte e estava sempre em atividades militares, eu estou segura que ele não teve nenhum problema de levar peso qualquer que fuera, porque ele era capaz de fazê-lo. Vamos ver enquanto às estratégias de ataque de Golias. Vimos que desde o início sua estratégia foi a perseguição, ameaças, insultos, desafios e terror contra o povo de Israel. Então, havia, parece, como um sistema apropriado para ele, devido ao seu mesmo tamanho, seu treinamento tão intenso, ele era muito facilmente hábil, estava habilitado para usar esse tipo de estratégias. E ele insultava o povo de Deus antes daquele encontro por um largo tempo de mais ou menos 40 dias de constantes insultos. Esta foi a última etapa de insultos de Golias. Então, por causa de tudo isso, houve uma trama, houve uma trampa. Os filisteus se reuniram em Socó de Judá, e isso lemos em Josué 15, mais ou menos versículo 35, menciona que Golias e sua gente se escondeu em Socó de Judá para hacer a guerra contra Israel. E luego acamparam em Éfes Damim, que é o que vemos aqui, se acamparam allá. E Éfes Damim é uma região que estava mais ou menos entre Socó e Azeca, falando um pouco de geografia. E então, enquanto estava ali, ele se burlava, se reía, gritava, insultava, maldizia e desafiava ao povo de Israel, como era algo próprio de ele a ser. E lo hizo por 40 dias seguidos, hasta que Davi se cansou e lo enfrentou. Então, quando eles vieram um delante do outro, naquele confrontamento, Golias saltou adelante e hizo sua famosa pergunta. Perguntou a Davi: "Soy yo un perro que vienes a mim com cuerdas?" Quando ele menciona a palavra cuerdas, ele se referia àquela arma, aquele estilingue, aquela arma que Davi tinha, onde pondria sua pedra e echava sobre ele, ou lançava sobre ele. Pero o caso é que ele perguntou: "Soy yo un perro que vienes a mim com cuerdas?" E o filisteu maldijo a Davi, ou maldizia, porque no texto original está em progressivo, ele maldizia, ou estava maldizendo, ou continuava maldizendo a Davi, mientras invocava a seus deuses. Lemos isto em 1 Samuel 17, 43. Via bem que ele mencionou aqui a palavra perro e depois a cuerda. Cuerda lhe referia-se à arma de Davi, pero na verdade ele hizo uma boa relação, porque são com as cuerdas que se sujetam a los perros. E a mente de Golias, ele era como um perro, talvez se sentia meio não muito bem-vindo, não muito especial, que digamos. Então, ele próprio se comparou com um perro. ¿Acaso soy yo un perro? Porque ele não se comparou com outra coisa, pero se comparou com um perro e hizo relação com o arma que Davi tinha. Bien, que dijo Davi como resposta? Tu vienes a mim com espada, isso hablando a Golias. Davi tinha uma espada. Vienes a mim com espada, com lança, com jabalina, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos. Veja a diferença de confrontamento. Golias vino a ele com esse tipo de comparação bastante pejorativa e, además, amaldiçoando a Davi mientras invocava a seus falsos deuses. Por isso terminou como terminou, certo? Pero Davi não perdeu tempo falando tonterias. Ele disse: "Bueno, eu vou a ti en el nombre que está sobre todo el nombre del Senhor de los ejércitos." Então, eu fui ver em el original el nombre del Senhor de los ejércitos que Davi usou naquela época e encontrei que o nome que ele usou foi Yahweh. Yahweh é o principal nome de Deus. Eu nem digo principal porque, em realidade, biblicamente falando, Deus só tem um nome e todos os demais são títulos que se añadem a ele a partir de este nome próprio de Deus. Então, Yahweh é o nome que mostra sua essência e
todo lo que Deus é em seu poderio. Porque literalmente este nombre es yo soy lo que soy. Y otra versión dice yo soy quien soy. O sea, es la persona de Dios hablando a través de la palabra Yahweh. Leyendo sempre de la derecha para la izquierda, Yahweh es su nombre propio, es su nombre, es el nombre, no uno de sus nombres, es el nombre de Dios. Y ese nombre es bien interesante porque trae lo que Deus é em sua máxima essência. Aqui lemos, por exemplo, Yod, He, Vav e He. Aqui não há vocais, é solamente, referindo-me a essas letras grandes, são as consonantes. Yod, He, Vav e He é o que se traduz como Yahweh ou seu nome próprio, ou el nome de Deus. Eu sou lo que sou. Essa foi a boa resposta de Davi. Então, vimos aqui que ele não pôs a confiança nele próprio, pero em aquele que estava com ele. Aí vimos então que depois de isso, depois de muito insulto de Golias, el Davi echou sua onda e echou seu tiro hacia ele. Então, depois de, digamos assim, desta discussão de los insultos de Golias, Davi, se apresurando, tomou uma pedra e la arrojou com a onda, penetrando a frente de Golias, ou seja, em sua cabeça. Agora eu pergunto, por que será que ele echou na cabeça? Porque isso é uma pergunta assim, não muito importante, mas alguém pode pensar, por que Davi echou a pedra na cabeça de Golias? Por que não echou em seu dedo del pé? Por que não echou aqui em seu ombro? Talvez no coelho, talvez aqui não havia nenhuma armadura cobrindo, por que não le atirou aqui? Porque foi direto na cabeça. Então, se acha que queremos fazer alguma aplicação, eu pensaria que é na cabeça onde empiezam todos os malos pensamentos, todos os malos planos, todos os malos esquemas, toda a maldade, toda a perversidade do homem empieza em sua cabeça, em sua mente. Então, quando Davi hizo isto, Deus possivelmente nos está ensinando que é aqui em nossa cabeça onde todo deve, onde o processo deve empezar a echar fora os pensamentos que nos deprimem, nos agobiam, nos amedrentam, nos hace covardes, nos confundem, antes que afetem nosso coração e nossas emoções e, por fim, a nossa fé, a nosso espírito. Então, ele arrojou e isto penetrou em la cabeça de Golias. Então, veremos então que as pedras que Davi usava, em minha opinião, Deus usou o que Davi mais sabia ser. Deus não mandou Davi fazer qualquer coisa. Ele era muito hábil, muito bueno em usar a onda e as pedras. Então, exatamente o que ele sabia ser, isto Deus mandou que ele hiciera, lo hizo hacer, lo ajudou a ser e le deu a vitória através de lo que ele sabia ser. E por fim vimos que Golias não morreu instantaneamente. Então, o que passou? Davi imediatamente tomou sua espada, a espada do gigante Golias, cortou sua cabeça e la levou de regalo a Saul, certo? Então, essa foi a espécie de estratégia que começou mal, com insultos e ofensas contra Deus, e terminou mal, porque afinal ele terminou morto e avergonçado, e por isso todo o seu povo perdeu a batalha, só porque seu chefe, que era tão invencível, perdeu desde o início. Veremos então que, como nota arqueológica, um estudo de 2016 sobre a arquitetura antiga em Israel señalou que, segundo as medidas mais comunes e mais utilizadas, o côvado, que também pode ser encontrado como codo, porque se refere a esta parte do braço, e o côvado é todo hasta esta mesma parte, o côvado em la região equivalia a, na região onde se refere a Golias, equivalia a 54 centímetros, e um palmo equivalia a 22 centímetros. Então, vamos ver que, a partir daí, eles escavaram uma muralha de fortificação de mais ou menos 7 metros de altura, encontrada na parte norte da Ciudad Baja.
y que fue construida en el siglo X a.C., en la época en que los filisteos controlaban la ciudad por ser su capital. O sea, en esa época, la capital era controlada por los propios filisteos. Así que los cimientos del muro de piedra medían más o menos 2,38 metros, que correspondía a 4 côvados y un palmo de ancho en todos los puntos largos, en todo el largo de 40 metros alrededor. Estas aí são só informações extras expostas por las escavações. Dado que os autores da Bíblia provavelmente não tiveram ou nadie tuvo acesso al cadáver de Goliat, então surge a pergunta: de onde habriam sacado os escritores bíblicos a altura de Goliat de 4 côvados e um palmo? Lemos isso em 1 Samuel, certo? De onde sacaram sua altura? Então, a conclusão é que é possível que os escritores hajam descrito metaforicamente, ou seja, uma espécie de comparação, metaforicamente a Goliat como comparável em tamanho e força ao muro da capital filisteia. Ou seja, eles faziam uma comparação que também é útil para nossa informação. O côvado é uma métrica conhecida por aqueles que conhecem Gat desde aquela época. Por isso podiam comparar sem nenhum problema. Então, calcularam a medida de Goliat, mas também comparavam com a altura das fortificações ou muralhas ou muros, porque eles eram construídas de acordo à altura das pessoas. Então, assim, uma boa comparação que nos ajuda a chegar a alguma conclusão. Por que o Goliat era tão arrogante e tão ofensivo contra todos? Como vimos na vez passada, ele se sentia, se via, mirava a si mesmo, creia e agia e atuava como o grande que ele pensava que ele era. Ou seja, ele reunia todas as ações necessárias para vencer. Algumas palavras estão em português e parece-me que eu saltei algumas sentenças, pero esta parte aqui é repetida da parte 1. Aqui é o Goliat se sentia, se via, se considerava, se creia e por isso agia ou atuava ou vivia como o grande que ele pensava que era. Em minha opinião, reunia todas as qualidades para vencer a qualquer opositor, como esta imagem que eu les mostrei na semana passada, na parte 1. A parte dele imenso que ele era, com talvez 4 metros, ele tinha todas as armas presentes, sua armadura estava completa, mientras Davi não tinha nada, estava talvez hasta sem a camisa, como vimos aqui, era muito pequeno, muito flaquito, muito frágil aparentemente, delante do grande gigante Golias. Agora, uma coisa interessante, o gigante Golias conhecia todo de guerras, de confrontamentos militares e de como usar armas grandes e pesadas, mas uma coisa ele nunca supo, ele não supo quem estava com Davi, ou que estava em Davi, e por isso ele perdeu a batalha, e seu resultado foi fatal. Ele caiu morto por não conhecer a Deus. Então, eu quero tomar esta parte e dizer a ti, não importa quão grande tu inimigo seja, tu gigante, não importa quão ofensor seja, a coisa é que nosso inimigo não sabe quem está com nós e quem está em nós, por isso se atreve a atacar-nos. Por isso não temas, qualquer que seja tu inimigo, independentemente de seu tamanho, de seu peso, de sua altura, de suas habilidades, ele que está contigo é mais grande, mais poderoso que este que está no mundo, como diz a palavra do Senhor. Vimos então na parte final da semana passada que delante do confrontamento com Golias, Davi teve 2 opções. Ele pôde ver esta situação de 2 formas. Ele poderia haver pensado, ele é tão grande que não posso acertar. Mas também podia haver pensado, ele é tão grande que eu não posso errar. Novamente, meu texto aqui está em português, pero isto aqui é parte da parte 1, eu só estou tratando de repassar. Assim que minha pergunta final é, qual delas 2 tu preferes? Preferes pensar que porque ele é tão grande tu não podes acertar, ou porque ele é tão grande, está tão visível, tão claro delante de ti, tu puedes ganhar a batalha? Bem,
Eu continuarei orando para que Deus nos dê valor, nos dê sabedoria e nos ajude a identificar, enfrentar e incluso derrotar a todos nossos gigantes, incluso esses que nos ameaçam e talvez esses que querem dominar-nos nesse mesmo tempo presente. Então, te veo en la parte que viene, la semana que viene, con la parte 3 de nuestro mismo tópico. ¿Quién es tu gigante? Te veo allá. Entonces, que Dios te bendiga mucho. Bye, bye.